Olá a todos os irmãos e amigos, é um prazer muito grande estar convosco mais uma vez e eu quero convidar-vos a louvarmos a Deus juntos, a trazermos louvor diante de Deus neste tempo difícil que estamos a viver no mundo, com tantas limitações e todos de alguma maneira temos sentido estas mudanças que estão a acontecer. Mas que haja na nossa boca e no nosso espírito uma atitude de louvor, de adoração, de ações de graças pela fidelidade de Deus, pelo cuidado de Deus para connosco em todos os momentos, até mesmo os menos bons que nós passamos na vida. Que haja em nós uma voz e uma atitude de louvor que, como Jó dizia, porque eu sei que o meu Redentor, Ele vive. Então que nós possamos não reclamar, não nos queixarmos, mas ter uma atitude de louvor diante de Deus. Por isso, cante comigo e vamos louvar ao Senhor juntos na nossa casa, desta forma também. Amém? Bendito é teu nome, pois de ti toda a bênção vem, na abundância do teu amor. Bendito é teu nome. Bendito é teu nome, mesmo estando na escuridão e passando o deserto, então bendito é teu nome. Cada bênção que derramas torna-se em louvor. Se na escuridão me perder, eu então direi: bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome, bendito é o nome do Senhor, bendito é teu glorioso nome. Vá lá juntos, bendito. Bendito é teu nome, quando o sol brilha sobre mim e no mundo está tudo bem. Bendito é teu nome. Bendito é teu nome, quando passo por aflição e me pesa a adoração. Bendito é teu nome. And every blessing you pour out, thou turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed is the name of the Lord, blessed is your name. Blessed be the name of the Lord, blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord, blessed be your glorious name. You give and take away, you give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. Diz comigo, pois tudo vem de ti e para ti voltará. Meu coração dirá, bendito é teu nome.
Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome, bendito é o nome do Senhor, bendito é teu glorioso nome, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome, bendito é o nome do Senhor, bendito é teu glorioso nome. Blessed be the name of the Lord, blessed be your name, blessed be the name of the Lord, blessed be your glorious name. Senhor, nós queremos louvar o teu nome nestes dias, Senhor, que estamos a viver. Queremos escolher, Senhor, o caminho não da reclamação, não do queixume, mas do louvor a Ti, Senhor. Bendito és e bendito seja o Teu nome sempre nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Louvemos ao Senhor sempre, mesmo nos momentos menos bons. É aí que nós mostramos a nossa fé, nossa confiança neste Deus maravilhoso que prometeu ser connosco e estar connosco todos os dias da nossa vida. Na palavra de Deus encontramos tantos exemplos bíblicos que nos mostram como Deus se moveu de uma maneira sobrenatural quando o povo, em louvor, no meio da sua aflição, no meio da sua prisão, no meio de momentos difíceis, escolheu louvar e bendizer o nome do Senhor. Amém? Deus abençoe cada um dos irmãos. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, mas vazio de mim. Oh, mas vazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Oh, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vai-me incendiar, vai-me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar,
este lugar. Apareça, que o teu nome cresça. Vem-me incendiar, vem-me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça. Enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça. Vem-me incendiar, vem-me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça. Enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça. Vem-me incendiar, vem-me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para você, Jesus. Olá, mais uma vez é bom podermos estar juntos e eu gostaria de o convidar para nós irmos à Palavra de Deus em Lucas no capítulo 24 e vamos ler do versículo 13 até ao verso 17. Lucas 24, verso 13 ao 17. E diz assim a Palavra de Deus: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: Que é isso que vos preocupa e que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Até aqui a Palavra de Deus. Nós não vamos ler os restantes versículos, mas este trata-se do momento em que Jesus faz uma aparição após a sua ressurreição. Se lermos anteriormente, percebemos que ele havia ressurreto e já as mulheres, as 3 Marias, tinham ido ao sepulcro e tinham visto anjos que lhes disseram que Jesus já não estava mais ali. Elas foram ter com os discípulos e falaram acerca disto, mas houve ali uma dificuldade dos discípulos em acreditar. Pedro até foi a correr para verificar os factos. Não sei, mas o que é que ele pensou, por serem mulheres ou o que foi, mas ele foi lá e de facto ele viu que estava vazio o túmulo. Porém, continuavam as dúvidas. Não foi apenas Tomé que teve dúvidas, na verdade eu creio que todos eles tiveram dúvidas. E aqui encontramos 2 discípulos que estavam a passar por essas dúvidas. Diz que eles iam a caminho
de Emaús. E hoje eu gostaria de falar, se eu pudesse dar um título à minha pregação, eu creio que o título adequado seria Como está a sua caminhada espiritual? E eu estava a pensar como por vezes na nossa vida, na caminhada da vida, muitas vezes nós passamos por momentos de decepção, por momentos de tristeza, e era assim que estes discípulos se encontravam. Eles estavam de alguma maneira decepcionados com todo aquele desfecho a respeito de Jesus. Eles não esperavam que Jesus morresse, não era isso que eles pensavam, mas foi assim que aconteceu. E apesar das mulheres terem dito que Jesus havia ressuscitado, eles estavam com dúvidas. E por isso diz que estes dois discípulos, eles começaram a caminhar em direção a Emaús. E eu creio que de uma forma ou de outra nós podemos perceber que esta foi uma caminhada dura, uma caminhada de questões, uma caminhada de dúvidas, uma caminhada de dor. A Bíblia é clara, diz que eles iam entristecidos. E eu estava a pensar como muitas vezes na nossa vida, na nossa caminhada espiritual, também passamos por momentos assim, momentos em que nos sentimos decepcionados, abatidos, em que esperávamos que Deus agisse de uma ou de outra maneira e acaba por não acontecer como nós esperávamos e por isso nos abatemos. E a nossa tendência é fazer como estes discípulos, eles estavam a caminhar para longe de Jerusalém. E nós vamos ver o que é que Jerusalém representa mais daqui a pouco. Mas a verdade é que nós percebemos que, apesar de eles estarem a caminhar numa direção para longe daquela que era a direção que Deus queria para as suas vidas, ainda assim, diz que Jesus apareceu-lhes no caminho. E é importante percebermos isto, que mesmo quando por vezes nós estamos abatidos e por causa da nossa tristeza ou das nossas desilusões, nos afastamos do lugar certo, nos afastamos das pessoas certas, de onde deveríamos estar, da vontade de Deus. Ainda assim, Jesus é muito misericordioso e muitas vezes Ele revela-se a nós nessa caminhada. E foi isso que aconteceu com estes discípulos. Nós percebemos que Jesus revelou-se a ele. E esta é a vontade de Jesus, é revelar-se à vida de todos aqueles que o amam, de todos aqueles que querem ter um relacionamento com ele. E é interessante que Jesus revelou-se à vida destes homens num momento difícil. E deixe-me dizer, por vezes questionamos momentos difíceis da nossa vida. São duros. Ninguém deseja estes momentos difíceis. A nível global estamos a viver um desses momentos, mas também a nível pessoal, todos nós temos as nossas próprias dificuldades, não é? Questões as quais andamos a orar, andamos a lutar para ver mudanças, seja na saúde, seja numa questão de trabalho, num problema com a família, em tantas áreas, não é? Todos nós temos as nossas questões em que desejamos que Deus opere e até estamos a pedir a Deus, se calhar já há tanto tempo, para que Deus opere. E por vezes é difícil quando não vemos Deus operar, quando não vemos Deus fazer da maneira como nós achamos, não é? E foi precisamente numa situação destas, em que eles não viram Deus agir da maneira como eles esperavam. Jesus não agiu como eles esperavam, mas foi num momento assim, de tristeza, num momento difícil, em que Jesus se revelou à vida deles. E isto é importante lembrarmos, porque Jesus também quer revelar-se à nossa vida. Estes dois não faziam parte dos 12, o que quer dizer que Jesus não se revela apenas só a alguns. Jesus quer se revelar a vida de todos. Aliás, em João capítulo 14, verso 21, Jesus dizia: aquele que tem os meus mandamentos e os ama, será amado do meu Pai, será amado por mim e nele me manifestarei. Jesus prometeu manifestar-se, Jesus quer se revelar, Jesus quer se dar a conhecer a vida de todos aqueles que o amam, que seguem, que amam os seus mandamentos. E foi isso que aconteceu com estes discípulos. Então a revelação de Jesus vem num momento difícil, assim como muitas vezes Deus usa estes momentos difíceis da nossa vida para se revelar mais a nós, para se dar mais a conhecer à nossa vida. E eu oro para que aconteça isso na sua vida. Mas é importante percebermos que Jesus caminhou ao lado deles e ele não foi logo reconhecido. Ainda assim, Jesus permaneceu a caminhar ao lado deles. Se nós
olharmos o resto das Escrituras, agora não temos tempo para ler, mas percebemos que eles ainda fizeram uma caminhada longa. E durante aquela caminhada, eles não reconheceram Jesus. Haviam passado tempo com Jesus, mas agora parecia que os seus olhos estavam fechados. E deixe-me dizer-lhe que muitas vezes, quando nós estamos numa caminhada, num momento difícil da nossa vida, numa caminhada dura, muitas vezes nós deixamos com que os nossos olhos espirituais se fechem. Nós deixamos com que a dor, as emoções que sentimos duras, nos seguem espiritualmente. E por vezes passamos por estas situações a pensar que estamos a caminhar nelas sozinhos, sem nos apercebermos de que Jesus está lá. Ele está presente e está muitas vezes a revelar-se à nossa vida. É verdade, porque Jesus escolhe os momentos difíceis, momentos duros, os momentos por vezes menos esperados, para se revelar da forma menos esperada. E eu tenho experimentado isso na minha vida. Provavelmente você já experimentou isso, mas é bom lembrarmos disso, porque nós precisamos de estar com os nossos olhos espirituais abertos, atentos, porque Jesus, Ele está presente na nossa vida. Mesmo quando por vezes, humanamente falando, não o reconhecemos, não conseguimos ver a sua presença, mas Ele está, porque Ele prometeu, é verdade, Ele agora não está fisicamente, como aconteceu naquele momento com os discípulos, mas Ele está através do seu Espírito, porque Ele enviou o seu Espírito para habitar em nós, para fazer habitação dentro da nossa vida. E quando nós temos Cristo na nossa vida, a sua presença através do seu Espírito é algo constante e permanente, mesmo quando temos dificuldade em reconhecer isso. Jesus dizia: estarei convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Mateus 28, 20. E nós precisamos nos lembrar disso. Isto é uma verdade, irmão. Mas deixe-me dizer que Jesus foi paciente. Mesmo quando eles não o reconheceram, ainda assim, Ele permaneceu a caminhar ao lado deles. E é assim que Jesus age muitas vezes na nossa vida. Por vezes não o vemos, por vezes parece que tudo está tão complicado, tão difícil, e nós perguntamos: Senhor, onde é que Tu estás? Mas deixe-me dizer que Jesus está onde sempre esteve, ao nosso lado. É aí que Ele está, mesmo que nós não o reconheçamos, Ele está lá. E foi isso que Jesus fez. Ele estava presente na vida destes discípulos, mesmo quando eles não o reconheceram, Ele permaneceu. E é interessante que Ele permaneceu paciente, caminhou ao lado deles e foi tão amoroso na forma como conversou com eles. Ele criou ali um ambiente para que eles pudessem, de alguma forma, expor aquilo que estavam a pensar, quais eram as dúvidas, as questões, exporem a dor deles. E deixa-me dizer que é assim que Deus lida connosco. Deus não fica zangado, Deus não fica, de alguma maneira, contra nós porque estamos a duvidar, porque passamos por esses momentos em que questionamos, em que não o conseguimos reconhecer. Não, Deus não fica zangado connosco, não é? Ele é paciente, Ele é amoroso, e da mesma forma como Ele permaneceu ao lado daqueles discípulos que não o estavam a reconhecer, assim Ele permanece ao nosso lado, e de uma forma paciente Ele espera, Ele aguarda até o momento em que nós o possamos reconhecer, até o momento em que os nossos olhos espirituais se abrem, o nosso entendimento espiritual se abre, os nossos ouvidos espirituais se abrem para que possamos ouvir e ver que de facto Ele está presente conforme Ele prometeu. Foi assim que Ele agiu com estes discípulos. Ele caminhou e conversou com eles de uma forma amorosa, de alguma maneira deu abertura para que eles expusessem o que estavam a sentir. E assim Deus faz connosco. Ele não quer que tu guardes aquilo que tu estás a sentir, a tua frustração, a tua dor, as tuas dúvidas, as tuas angústias. Se há pessoa com quem nós devemos expor e falar sobre aquilo que nos vai na alma, seja o que for, as nossas questões, as nossas dúvidas, deve ser com o Senhor.
E Jesus deseja isto. A palavra de Deus diz no Salmo 142, verso 2. O salmista dizia: derramo perante ele a minha queixa, à sua presença exponho a minha tribulação. E assim deve ser. Mais do que falarmos com o marido, com a esposa, com um amigo, com alguém, e isso é importante, sem dúvida, mas acima de tudo, que nós possamos ter esta abertura para falar com o Senhor, sabendo que Ele é paciente, sabendo que Ele é amoroso o suficiente para se preocupar com as nossas dúvidas, com as nossas questões. Jesus, Ele próprio disse: vinde a mim, vós todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esse é o desejo dele, é que nós de facto possamos trazer até ele as nossas dores, as nossas dúvidas, as nossas angústias, porque ele quer de facto trazer alívio à nossa alma. E foi isso que aconteceu com estes discípulos. Sabe, Jesus não os criticou por causa de eles estarem a caminhar numa direção que não era a direção que Jesus queria. Mais à frente nós percebemos que Jesus queria que eles estivessem em Jerusalém. Ele fala disso aos discípulos, para permanecerem em Jerusalém. Mas Jesus, ao falar com estes dois que estavam a caminhar numa direção oposta, ele, de alguma maneira, ele não os criticou. Pelo contrário, ele foi amoroso, foi paciente. E houve outra coisa que Jesus fez. Jesus falou-lhes das Escrituras. Jesus lembrou-lhes o que estava escrito. De alguma maneira, Jesus sabia que eles estavam cegos, ou aquela cegueira de que eles não conseguiam ver quem estava ao lado deles, que era o próprio Jesus. Tratava-se de uma cegueira espiritual por falta de conhecimento e de firmeza no que estava escrito. Irmãos, e muitas vezes é isso que acontece connosco. Irmãos, nós precisamos de ter os nossos olhos naquilo que está escrito. Quando os nossos olhos apenas se fixam naquilo que está a acontecer à nossa volta, nas circunstâncias, nos factos reais, deixe-me dizer-lhe que nós vamos ter muita dificuldade em ver que Deus está connosco, em perceber aquilo que Deus nos quer falar, aquilo que é a vontade de Deus. Vai ser muito difícil até reconhecer a presença do próprio Deus na nossa vida. Mas é quando nós escolhemos colocar os nossos olhos nas Sagradas Escrituras, irmãos, que então os nossos olhos se abrem. Por isso, eu desafio o irmão, por favor, procure ler a palavra de Deus, conheça as Escrituras e procure colocar os seus olhos, acima de tudo, naquilo que está escrito, mais do que aquilo que as circunstâncias lhe possam dizer, mais do que aquilo que o médico possa dizer, mais do que aquilo que os exames que você tem feito lhe possam dizer, mais do que aquilo que a conjuntura à nossa volta, seja económica, social, o que for, nos esteja a dizer. Irmãos, nós precisamos, conforme está escrito, o justo viverá da fé. E a nossa fé está baseada na palavra de Deus. Ela deve ser a âncora da nossa alma. E foi isso que faltou na vida destes discípulos. Eles esqueceram as Escrituras. Por isso Jesus lembrou-lhes. Ele começou a falar sobre as Escrituras. Então, mas não está escrito, até mesmo em Moisés, e começa a recitar ali os textos da palavra de Deus, onde falavam, as profecias, onde já mencionavam que Jesus iria morrer, mas ao terceiro dia ele iria ressurgir. E foi à medida em que eles começaram a ouvir aquilo. Eles os olhos deles não se abriram rapidamente, mas começou a haver alguma mudança dentro deles. Eles começaram a escutar a palavra, aquilo começou a trazer algum entendimento, começou a despertar neles alguma coisa diferente. A fé deles avivou a fé, avivou a esperança. E é isso, esse é o poder da palavra de Deus, irmãos. É por isso que eu estava a desafiar os irmãos. Precisamos de olhar mais para a palavra, mais para o que está escrito. Mais do que nunca e do que qualquer outra coisa, que nós firmemos a nossa fé, a nossa esperança nas Sagradas Escrituras, nas profecias que estão escritas, irmãos. Porque está escrito: passarão os céus e a terra, diz a palavra de Deus em Lucas no capítulo 21, verso 33. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra jamais passará. Irmãos, então, se há testemunho
no qual nós podemos confiar, testemunho infalível, é o testemunho que está escrito nas Sagradas Escrituras. É verdade, deixe-me dizer-lhe que passamos por momentos de dúvidas, mas é quando voltamos, quando olhamos, quando voltamos os nossos olhos para a Palavra de Deus, que novamente a nossa fé começa a ficar avivada. E foi isso que aconteceu com estes homens. Quando eles começaram a olhar novamente para a Palavra de Deus, a fé deles voltou a ser avivada. E eu oro para que assim aconteça na nossa vida, ao passarmos por estes momentos difíceis, que nós possamos olhar para a Palavra de Deus, escolher, firmar os nossos olhos na Palavra de Deus. E, irmãos, deixe-me dizer que mais à frente, naquela caminhada, eles chegaram a Emaús. E ao chegarem a Emaús, eles acabaram por convidar este viajante que com eles estava, e que eles perceberam que não era um viajante qualquer, mas ainda não tinham tido toda a revelação. Então eles convidaram este viajante para entrar com eles e passar um tempo com eles, estar com eles, comer com eles. E quando este viajante entrou nas suas casas, diz-nos que ele foi partir o pão. E foi naquele momento, no ato de partir o pão, que eles compreenderam que aquele era o Senhor. E partir o pão é um ato que nós temos vindo a fazer, porque Jesus disse: fazei isto em memória de mim. Tem a ver com a ceia do Senhor. E isto fala-nos de comunhão. Comunhão no sentido vertical, comunhão com o Senhor, mas também comunhão no sentido horizontal. Comunhão uns com os outros, com a Igreja, com o corpo de Cristo. Irmãos, e este é o desejo de Deus, que nós possamos, de facto, viver nesta comunhão, no sentido vertical, mas também numa comunhão no sentido horizontal, uns com os outros, com o corpo de Cristo. E de facto, foi neste momento, quando o Senhor partiu o pão e eles se lembraram do que isto simbolizava, o ato de partir o pão, esta comunhão, a importância da comunhão com o Senhor e com a Igreja, que eles entenderam que eles estavam no lugar errado. E por isso eles correram, diz que os seus olhos se abriram. O Senhor depois desapareceu, mas eles correram para Jerusalém, eles voltaram para Jerusalém, irmãos, porque Jerusalém representava o lugar da cruz, o lugar da ressurreição, mas também representava o lugar da fé e o lugar da promessa. Foi ali que Jesus prometeu que iria derramar do seu Espírito, que eles deveriam esperar ali. E, irmãos, deixe-me dizer-vos, quando caminhamos na direção de Emaús, porque estamos algures magoados, feridos, estamos abatidos com as situações que nos estão a acontecer na nossa vida, estamos decepcionados com Deus ou com algum irmão na igreja, irmãos, lembremos que esse não é o lugar que Deus deseja. O lugar que Deus deseja é que nós estejamos em Jerusalém, no lugar onde há comunhão com o Pai, no lugar da fé, no lugar da promessa, no lugar da comunhão com a Igreja e com os demais irmãos. Esse é o desejo do Senhor. E eu oro para que assim aconteça na sua vida. E eu gostaria de orar por si. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, Tu sabes as situações que cada um está a viver neste momento. Sabes muitas vezes, Senhor, a razão do choro, Senhor, a razão da dor que vai na alma, Senhor, de cada um. Melhor do que ninguém, Tu tudo conheces, Senhor. E eu oro para que no momento da sua dor, no momento da sua aflição, da mesma maneira como fizeste com estes discípulos, assim sabemos que Tu queres fazer com todos aqueles que Te amam e que Te buscam. E eu oro, Senhor, para que Tu faças isso mesmo na vida dos meus irmãos, daqueles que me estão a ouvir lá em casa. Senhor, que eles procurem, Senhor, olhar para Ti e buscar-te, buscar a Tua revelação na leitura da Palavra de Deus, no ouvir a Tua Palavra, Senhor, e que de facto Tu te dês a conhecer a eles, que esta revelação de que Tu estás vivo, de que Tu estás presente, de que Tu estás, Senhor, do seu lado para caminhar, Senhor, para os segurar, Senhor, que esta revelação venha às suas vidas, Pai, e que eles sejam achados, Senhor, a experimentar o gozo
gozo, a alegria de voltar ao caminho certo, o caminho da comunhão, a comunhão contigo e a comunhão com o resto do corpo de Cristo, com os irmãos na fé. Senhor, e que assim seja. Ajuda-nos neste tempo difícil. Senhor, ajuda todos nós e ajuda cada um particularmente na sua situação. Que a sua fé seja firmada na tua palavra, que é a verdade. Senhor, tudo entregamos nas tuas mãos para a tua glória. Amém. Amém. Então, irmãos, fiquemos firmes no Senhor e na sua palavra, conforme dizíamos. Irmãos, no meio das aflições, no meio do choro, da tristeza, não siga para Emaús, siga para Jerusalém, o lugar onde a nossa fé ela é avivada, amém? E onde a promessa se realiza. Lembrando que um dia nós nos encontraremos todos juntos na Jerusalém celestial, conforme está escrito na palavra de Deus em Apocalipse 3:12. Que a graça do Senhor seja com todos vós. Amém. Queridos irmãos, oramos e desejamos que Deus tenha falado convosco através da palavra, que você tenha juntamente connosco cantado, adorado o nosso Deus. E eu quero apenas, em primeiro lugar, dar uma palavra de agradecimento a todos os irmãos que se têm preocupado com a Igreja e têm continuado a ajudar e a contribuir, apesar de há tantas semanas não estarmos juntos. Obrigado pelo vosso amor e pela vossa fidelidade e também quero continuar a desafiar-vos a cuidarmos da Igreja, que é responsabilidade de todos nós e temos este compromisso com Deus e compromisso também uns com os outros. Por isso, não se esqueça que pode contribuir através do nosso website www.novasdealegria.ca e seguir os passos que temos vindo a dizer e que estão no próprio website. Poderá fazer um e-transfer através do e-mail da igreja, novasdealegria.ca@gmail.com, novasdealegria.ca@gmail.com, ou então poderá enviar um cheque em nome da Igreja Novas de Alegria para a morada da Igreja. Obrigado pela sua fidelidade, obrigado pelo seu contributo e ficamos a orar para que este tempo passe rápido, para que Deus guarde a vida de todos vocês, console a vida daqueles que estão a passar um tempo mais difícil, possa providenciar para aqueles nossos irmãos que estão em dificuldade. Nós, como Igreja, temos ajudado e queremos continuar a ajudar. Por isso, vamos ficar firmes no nosso Senhor Jesus Cristo e terminamos este tempo partilhando convosco um clássico de uma promessa de Deus fantástica. A Bíblia diz-nos que o Senhor conhece aqueles que nele confiam e quando confiamos em Deus temos esta certeza que Deus cuidará de cada um de nós. Deus vos abençoe. Obrigado pela vossa companhia. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti. Sob as suas asas te acolherá, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti.
palpitar de dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu eterno amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Lembra-te dele nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti.